Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast by Unboxing CSI. Kleber, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que não está transmitindo ainda... Está transmitindo no YouTube agora. Ah, tá bom. Então depois eu pergunto. Não, vai tranquilo. É o Eduardo fazer a abertura agora, tu não vai interromper. Vai, filho. Não, pode não, eu gostaria de entender o seguinte. A gente está conversando, vocês estão gravando. Depois vocês vão editar aí que vocês vão divulgar? Eu não entendi isso. Transmitindo ao vivo, depois... Assim, a gente está fazendo uma coisa que até quem vai pegar esse vídeo depois vai assistir, que é no seguinte sentido. Nós estamos, ao mesmo tempo, mostrando para as pessoas como é que funciona fazer o podcast, dando um caráter assim do que é, da realidade dele, e depois, sim, ele vai para as plataformas de áudio, como um podcast montado, mas a gente tenta fazer o máximo ao vivo possível, o máximo do que foi acontecendo. Claro, se tiver algum probleminha no meio do caminho que a gente tem que parar e cortar, mas essa gravação ela fica como um registro histórico. É que o podcast, até assim para o pessoal entender, né? Quando a gente está fazendo esse streaming aqui de uma transmissão para o YouTube, a partir de uma sala virtual, tu tem tanto o vídeo quanto o áudio. Né? O que a gente está conversando, tanto o vídeo quanto o áudio. Só que o que acontece? O podcast, a prioridade dele é áudio, como se fosse um rádio. Tu entra ali no Spotify, tu vai procurar o Forensic Cast, vai te procurar, vai botar teu ouvido. Então, assim, o que acontece? A gente, depois disso aí, ele é trabalhado o áudio, é tirado alguns ruídos, a gente corta, às vezes, alguma parte, às vezes a gente tem que voltar e editar. E aí o Eduardo, com a equipe de áudio aí que ele trabalha, que ele atua com o pessoal aí o pessoal melhora esse áudio, coloca a nossa vinheta, que tem uma vinheta tem uma vinhetinha do Forensic Cast, tem toda uma arte, a gente vai fazer uma arte, vai ter uma foto sua aí, né? Bem para fechar tudo isso. Mas aí, Eduardo, assume aí, vamos gravar, vamos tocar ficha. Então tá. Então, começando. Olá, aqui é o Forensic Cast, uma produção Unboxing CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. No programa de hoje, nós estamos recebendo, com todo carinho, a doutora Rejane Barcelos, do estado do Goiás. Tudo bom, Rejane? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a você e boa noite ao Kleber. Obrigado. E é doutora, porque ela é doutora em biologia animal, né, pela Universidade de Brasília. Nós estamos chamando ela de doutora. E é perita criminal, aposentada do estado de Goiás, e foi durante 8 anos ou 9 anos superintendente da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do estado do Goiás. Rejane, eu acho que tu poderia, então, começar contando um pouquinho da tua carreira para a gente. Então, eu formei em biomedicina na Pontifícia Universidade Católica em Goiás. Posso dar uma interrompida? Deixa eu dar uma interrompida. Tu tá com fone que tá dando um retorno de ruído. Eu tô achando um ruído. Eu tô com fone. Tu tá com fonezinho de ouvido? Então continua. Então tá. Corte. Começa de novo. Começa de novo. Corte. Começa de novo. Tá, pode ir, Rejane. Vai do zero. Então vamos lá. Boa noite a todos. A você, Eduardo, e você, Kleber. Eu me formei na Pontifícia Universidade Católica no curso de biomedicina. Depois, eu me formei em 86, prestei o concurso na universidade como professora e já entrei dando aula. Logo veio o concurso para a Polícia Científica. Eu fiz o concurso, passei, na época era só para as regionais. Eu fui para o interior do melhor estado desse país, eu fui para a regional de Morrinhos. Trabalhei lá um bom tempo, cresci muito, aprendi muito, porque a nossa profissão, ela precisa de muita perspicácia, e a gente muito nova, porque eu estava com 22 anos quando eu entrei, né? Então, assim, aprendi muito, fiz muitos amigos dentro da Polícia Civil,
dentro da Polícia Militar, os meus colegas de trabalho, mas aprendemos muito, inclusive com a população em si. Aí depois eu consegui vir para uma cidade mais próxima da capital, porque eu dava aula aqui, só para vocês terem noção, eu ficava aqui dando aula de segunda a quinta de manhã, terminava a aula, já ia direto para Morrinhos, entrava quinta à tarde, no início da tarde, saía segunda cedo. Então, assim, eu trabalhava 24 horas todos os dias, né, nos dois trabalhos. Eu amo estar em sala de aula, amo estar com os meus alunos, mas eu também amo a perícia. Na realidade, é um amor incondicional. Você dedica, assim, 24 horas insatisfeito, feliz de estar participando. E aí, nesse sentido, consegui vir para Anápolis, tudo em plantão, regime de plantão. Depois de Anápolis, vim para o plantão de Goiânia. Aqui no plantão, a minha superintendente à época, a doutora Helena, ela queria montar um laboratório de DNA e ninguém do laboratório, todos os peritos que estavam em laboratório não queriam estudar, fazer, porque na realidade você tinha que ter formação, né? Então ela pensou assim, vou pôr meu pessoal para estudar, mas ninguém queria estudar. Aí uma colega nossa, a Neide, acho que o Kleber vai lembrar dela, ela falou assim, tem a Rejane é professora na universidade, eu tenho certeza que ela vai querer estudar. Aí a superintendente me chamou e falou, olha, eu quero que você estude para iniciar o laboratório de DNA em Goiás. E na época não, até hoje, eu sou da área de bioquímica, e DNA é genética. Eu falei, nossa, vou ter que estudar demais. Aí estudei, prestei o concurso a seleção para o mestrado na Universidade Federal de Goiás, passei, eu e Neide na época. Fizemos o mestrado, terminamos o mestrado, eu falei assim, eu vou para o doutorado. Aí a Neide quis parar, falei, não, eu vou continuar. No ano seguinte, entusiasmei, a Neide foi e seguiu. Então, nós duas fizemos o doutorado na UNB, fiz um sanduíche na USP de Ribeirão Preto, na parte laboratorial, porque a USP de Ribeirão Preto, eu costumo dizer assim, ela é milionária em enzimas, em reagentes e equipamentos, então a gente fez minha professora de doutorado, minha orientadora tinha um contato, a gente fez lá, voltamos, defendemos e voltei para a Polícia Científica. Até então, como eu estava no Distrito Federal, a essa época eu já resolvia casos de DNA de Goiás na grande Polícia Civil do Distrito Federal, né, no laboratório, no Instituto de Pesquisa de DNA Forense. O pessoal de lá muito perfeito, acolheu muito bem o seu vizinho, que é Goiás, e nós começamos a desenvolver alguns trabalhos com resultado já, na época, em 2001. Né? Aí voltei para a polícia, quando eu voltei em 2006. Em junho de 2007, a superintendente me chamou e me convidou para assumir a gerência do Instituto de Criminalística. Então, entrei na gestão em 2007. Aí eu fui na gestão do Instituto de Criminalística até final de 2010. Depois, quando foi em 2011, eu concorri a uma vaga para a superintendência. Na realidade, foi uma lista tríplice, e o secretário de Segurança Pública à época falou assim, não, como é polícia científica, me tragam o currículo do pessoal dessa lista tríplice, que eu vou selecionar pelo currículo. Aí meus colegas, vai ser Rejane. Porque, na realidade, eu era a única que tinha doutorado aqui no estado. E realmente foi, ele me chamou e me disse que eu tinha tudo que ele estava atrás, de investimento da polícia, trabalhando exatamente a parte científica. E aí eu assumi a superintendência com toda garra, vou ser sincera, eu não tinha experiência de gestão, mas eu já tinha, há um tempo atrás, como eu sou da área de biomedicina, na área de laboratorial, eu tinha um laboratório de análises clínicas, então eu já tinha uma parte de gestão, mas era na iniciativa privada. E aí, quando eu entrei na iniciativa pública, em 2007, eu sou muito assim, eu vou atrás. Eu ouço, falei, não, eu vou tentar ver se a iniciativa privada apoia a pública apoia a privada, e aí a gente foi trabalhando. Em 2011 eu entrei, quando eu entrei, nós éramos em torno de 60 peritos no estado, em poucos médicos, poucos auxiliares de autópsia, e aí a minha meta foi ampliar a polícia científica e melhorar o quadro de servidores.
E aí eu comecei a trabalhar na primeira gestão, foram 4 anos, e nessa história, só para vocês terem noção, nesses 8 anos que eu fiquei, eu entrei em janeiro de 2011 e saí em fevereiro de 2019. Nesse tempo que eu fiquei na gestão, eu trabalhei com 6 secretários de segurança pública. E o grande quê da questão, eu acho que está exatamente nisso, sabe? Querer fazer, querer estar aonde era necessário. Então, assim, eu cansei de ir em local de crime, mesmo como superintendente, de acompanhar os meus colegas, casos mais emblemáticos, celular ligado 24 horas. Então, assim, foi assim, eu virar perita, e assim, é tão apaixonante, só para vocês terem noção, em 1999, eu dei a primeira palestra sobre perícia. Naquela época, eu estava iniciando PowerPoint e tal. E aí eu saí, comecei a desbravar esse mundo científico e divulgar a perícia. E vocês estão de parabéns, porque eu acho que nós temos que fazer isso, divulgar a perícia, porque nós somos muito ricos em conteúdo, ricos em metodologia, ricos em profissionais qualificados. Então, o grande boom da polícia científica é exatamente isso. Eu costumava brincar com os meus colegas, porque a gente precisa entusiasmar os colegas. E, realmente, nós somos a elite pensante na investigação de crime. Eu digo em sistema de metodologia, em capacidade de resultado. Então, assim, a gente tem uma possibilidade muito grande de dar respostas. E olha que em outros países existem vários questionamentos, mas você não vê muito questionamento em perícia no Brasil. Uma perícia, eu estou dizendo perícia de qualidade, né? Que a gente vê algumas coisas paralelas, mas eu estou dizendo em perícia oficial, perícia de qualidade. E isso pode ser feito investindo nos profissionais. E aí o Eduardo brincou, ele é doutor, e realmente a gente precisa de estudar, a gente precisa de qualificar. E, na realidade, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, e você percebe, você vai atrás de um conteúdo, você lê um artigo científico, você publica um artigo científico, eu tenho feito algumas publicações com os meus alunos, e você percebe assim, poxa, eu ainda sei pouco, eu tenho que aprender mais. Então, a carreira, a perspicácia do perito, ela veio comigo. E, com isso, eu acho que eu consegui divulgar a nossa perícia goiana. Com esse trabalho que nós fizemos, nós ficamos 8 anos. Na realidade, eu não sei se o Kleber lembra, mas no conselho o pessoal me chamava de decana, né? Eu fiquei 8 anos como dirigente. Conselho Nacional de Dirigentes, né? E no CONDPC, Conselho Nacional de Perícia Criminal, que dos dirigentes de perícia criminal. Tinha só uma parte, Regiane. Me dá só uma parte. Assim, até para o pessoal entender, assim, ó, esse conselho que a Regiane está falando é assim, ó, cada órgão pericial, criminal, oficial. Então, nós temos órgãos periciais criminais dos estados, do Distrito Federal e da Polícia Federal. Polícia Federal. Isso. E o cargo máximo, então, assim, aí já tem uma coisa que até esses canais acham interessante para que a gente repense isso no Brasil, né? Tem estados, cada estado, às vezes, tem um nome. Quer ver um exemplo? Como é que é o nome da polícia aí no teu estado? A polícia científica, como é que é o nome do... Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. Rio Grande do Sul oficial é Polícia Técnico-Científica. O Rio Grande do Sul é Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina. Santa Catarina. Então, assim, já começa pela nomenclatura. No fim, a gente faz todo mundo a mesma coisa. Os estados, se a gente parar para pensar, sob a ótica da lei, a lei penal, o processo penal, somos iguais. Então, o CSI, o perito, a polícia científica, o perito criminal do GP, todo mundo faz a mesma coisa. Né? Deixa então eu fazer uma parte do à parte. É importante dizer que essa é uma das grandes lutas da perícia no Brasil, né, que é a inclusão no artigo 144 da Constituição, que tem o rol dos órgãos de segurança pública, né, e até já há um consenso entre
tanto associações de peritos, sindicatos e órgãos de dirigentes de usar a nomenclatura polícia científica. Científica, isso aí que eu ia dizer. Oficialmente... Só para me concluir ali, a gente sempre faz aqui no ForenseCast, desculpa me interromper de novo. É que assim, a gente faz porque muita gente que nos ouve, que ouve o ForenseCast, não sabe nem a diferença entre um perito civil e um perito criminal. Então, só para a gente fazer mais ou menos um alinhamento dos saberes, assim, né? Pois não. E aí, dentro da instituição perícia criminal, tem vários departamentos, tem várias seções, cada estado às vezes tem uma divisão de acordo com... Mas o dirigente máximo, apesar de terem nomes diferentes, eu era diretor-geral, o Eduardo foi diretor-geral, no teu caso o nome do cargo é outro, depois você pode falar para nós, mas assim, o que acontece? Cada um dos dirigentes gerais, ele tem um assento nesse conselho, que ele iniciou até com a iniciativa de um gaúcho, que foi o Áureo Luiz Figueiredo Martins. É verdade. Ele tinha um sonho de criar um conselho, porque existia o conselho dos chefes de polícia, o conselho dos comandantes gerais de polícia militar, que no Rio Grande do Sul também é o único estado que se chama Brigada Militar, que não é polícia militar, eu acho que é o único estado, todo mundo é polícia militar, e o Rio Grande do Sul é brigada reportando umas coisas do Império. Então, assim, quando a Regiane fala em conselho, e agora até mudou o nome, né, Regiane? O nosso tempo era Conselho Nacional, e até quando eu fui diretor-geral, o Eduardo foi diretor-geral. Com DPC, Conselho Nacional de Dirigentes de Perícia Criminal. Não, hoje agora é Polícia Científica. Hoje é Polícia Científica, hoje tem outro nome. Ele mudou o nome do conselho. PC é científico, eu falei errado. Até... E o Eduardo foi diretor adjunto. Então, assim, quando eu cheguei no conselho, você era a presidente do conselho. O que é esse conselho? É um representante de cada estado, mais um representante do Distrito Federal e um representante da parte da Polícia Científica da Polícia Federal. Então, quando eu cheguei lá, eu tive a grata satisfação de nós termos como a nossa presidente, nossa líder da perícia do Brasil, dos dirigentes reais, essa pessoa que está sentada, que nós estamos, claro, aqui no vivo, mas depois vocês vão ouvir, que é a perita Regiane. Só para fazer esse à parte, aí deixo a senhora com a palavra. Ok. Então, o que acontece? Existem representantes de todas as unidades da federação e a gente teve apoio muito grande do governo federal. Você lembra, Kleber, que se não fosse o governo federal, a gente não teria esse crescimento da perícia no país. Então, e eu digo o seguinte, eu entrei numa fase muito boa, porque o governo federal queria fortalecer a perícia. Quando eu digo perícia, eu estou me referindo à parte de perícia criminal e à parte de medicina legal. Então, assim, a perícia no geral, certo? Então, a gente teve um apoio muito grande do governo federal, e o governo federal, ele não foi da época que eu iniciei, não foi em 2011, não, foi antes. Tanto que a minha superintendente, à época, eram chamadas as reuniões do conselho, iniciou na gestão antes de 2011. E a minha superintendente, ela não gostava de viajar. Então, como eu era gerente de criminalística, ela chegava para mim e falava assim, Regiane, tem uma reunião, você vai e me representa. Eu falei assim, mas eu ir numa reunião dessa, eu não tenho poder de decisão. Era difícil para mim, por não ter o poder de decisão. Ela falou assim, não, mas você vai me representar. Eu perna para quem tem, que eu queria conhecer, eu queria crescer, interagir com outros estados, apesar de ir nos congressos, a gente conhece muita gente, você vê palestras, você cresce muito, mas eu queria crescer em gestão, porque eu estava na gestão. O secretário autorizou e eu comecei a participar desses encontros, mas substituindo à época, a superintendente. Quando foi em 2011, eu entrei na superintendência. Então, quando eu entrei, eu já tinha quase 3 anos de conselho, mas sempre membro, eu sempre membro. Aprendi muito com o dirigente de São Paulo, que o Dr. Celso Perioli, que foi nosso presidente por muitos anos também. Então, assim, aí eu fui crescendo, observando. Depois nós tivemos vários colegas na gestão, na presidência do conselho, e eu participando. Até que chegou um dia que o Dr. Rodrigo Tasso, de Santa Catarina, ele era o nosso presidente, e aí ele, quem mais? Eu não me lembro, mas ele chegou em mim e disse assim, olha, foi o... Miguel, não foi o Miguel? Não foi o Miguel que chegou? Não. Porque o Miguel era... Desculpa, o Miguel era... O Miguel era seu vice, né? Que é também assim, vou deixar o registro. Então, eu vou falar sobre o Miguel.
Mas ele me ligou junto com um perito do Distrito Federal, que era da ABC, e falou o seguinte, olha, nós queríamos te fazer um convite, tará, tará. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não tenho experiência para ser presidente de conselho. Aí eles falaram assim, você não está entendendo, a sua experiência fala por si. Eu fiquei feliz à época, sabe? Aí eles começaram a colocar várias características da minha pessoa, de gestora, que eu poderia apoiar. Falei, você sabe que eu acho que eu vou iniciar. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho que ter uma equipe de peso. Aí entrou o Miguel Golzani, que com aquela experiência toda de gestão dele, muito ponderado, né? Ele é forte em informática também. E tu tinha uma coisa, Regina, desculpe te interromper, que eu acho muito importante, que é a diferença entre chefes e líderes, é a forma como você conduzia de ser construtivista, entendeu? De não tomar... e na área técnica com que a gente trabalha, nós temos que ouvir os nossos pares, e a divergência ela é muito bem-vinda. A divergência ela é muito bem-vinda, a crítica ela é muito bem-vinda. E é isso que às vezes as pessoas não lidam. E quando a gente chega num nível de gestão, e isso eu acho que eu vou fazer vou dar mais uma esticadinha, que é assim, ó, que eu falo seguido isso, porque todos nós, dentro da perícia criminal, quiçá a gente é preparado para atuar na área que atua. Então, por exemplo, eu sou engenheiro químico, então estudei a química, depois tu entra numa área, tu estuda aquela área, e quando tu vê, no momento da tua carreira, no teu caso é até um pouco diferente, porque tu chegasse a ficar 11 anos no conselho, pelos cálculos que eu estou fazendo, 3 anos lá, mais 8 anos de conselho, antes de você entrar, isso também já dá uma bagagem enorme que tu vai levar para dentro do teu estado, porque a gente pega as boas práticas, pega uma série de coisas. Mas o que acontece? E isso não é só na perícia, Regina, isso é o Brasil inteiro. Isso aí que tem que mudar. Isso é o que eu acho que tem que mudar. Porque, assim, qualquer profissional, policial, perito, nós não temos, durante a carreira, uma formação para ser gestor. Tu não tem noção de gestão, tu não tem noção de orçamento, de onde é que tu capta recurso. E o que você falou aqui é um troço muito interessante. O Ministério da Justiça, o que ele fez? Em especial, eu brincava que era a máfia do DNA. Sabe que eu sempre brincava nas reuniões com você, que tinha dizer, isso aqui é coisa da máfia do DNA, isso é coisa da Rejane. Porque você tem um carinho muito... Isso é uma brincadeira muito boa. Porque tu tem um carinho muito grande pela tua área mãe, pela tua área que é a área que tu dedicou a tua carreira. Então, tu sempre vai defender a perícia criminal e vai defender fervorosamente o DNA. Né? Então, tem isso aí também. E o que aconteceu? O Ministério da Justiça, em especial, vou pegar o exemplo do DNA e depois tu pode prosseguir. Implementar uma política de DNA é um troço caro. Ele é caro. A perícia tem que botar na cabeça que a perícia é cara. Aí, depois a gente entra no conceito de preço, de valor, mas é uma coisa diferente. Os números eles são altos e os resultados são maiores ainda. E não tem como se implementar uma política de DNA se tu não fizer uma política de Estado que ela desça escalonada de cima para baixo, tu vai emparelhando os estados e pega aquele estado, alguns estados que estão melhores, eles já ficam quase como os líderes e multiplicadores, que certamente foi isso que aconteceu, e tu começa a criar uma estrutura dentro dos estados, que não é só equipamento, né, Regiane? Aí tu pode falar melhor. É equipamento, é treinamento, é metodologia, são procedimentos, profissionais capacitados, controle de qualidade, né? Tem muita coisa envolvida nisso. Deixa eu complementar até, então, para que a Regina possa falar aí de, como se diz, de cadeira nesse assunto, tá? Porque era uma coisa que eu queria pontuar, né? Então, tu foste a pessoa que desenvolveu o DNA no teu estado, acompanhou, então, esse investimento que o governo federal fez em nível nacional, né? E até chegar no ponto, até porque eu estava revisando algumas informações sobre Goiás, né? A implantação do Banco Nacional de Perfil Genético e a participação de Goiás nesse processo. Palavra contigo. Então, na realidade, obviamente, assim, gente, a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu estava na gestão do Instituto de Criminalística, quando eu entrei, a gente já estava, eu e Neide já éramos doutoras, aí nós já éramos 2 doutoras na área específica, e, na realidade, foi um trabalho em equipe. Eu costumo agradecer muito a equipe que eu tive aqui em Goiás, porque se a gente conseguiu os resultados que nós conseguimos até hoje,
é porque a gente tem uma equipe coesa, uma equipe que quis fazer a diferença. E isso, até hoje, a gente observa resultados. Então, assim, a gente conseguiu, e eu vou falar uma coisa, quando a gente voltou, antes de eu entrar na gestão, ficamos eu e Neide tentando montar o laboratório. A escola, Neide, como é que é o nome completo dela para ficar o registro? Neide? Neide Maria de Oliveira Godinho. A Neide também, hoje ela maravilhosa, conheço. Hoje ela está aposentada, conhece sim. Então, nós, N orçamentos, N projetos, a gente escrevia projeto, igual o Kleber disse, você não sabe nem de onde você vai atrás de recursos. Então, a gente começou a investir em Goiás na formação de gestores. Então, a gente foi atrás, porque, assim, na realidade, a minha gestão, boa ou ruim, mas foi na raça, de observar as pessoas e estudar sozinha, buscar resultados. Tenho que agradecer muito ao meu esposo, que o meu esposo também, ele participava um pouco da gestão junto comigo, né? E me direcionava muito, eu tive muito apoio dele. Então, assim, e aí eu chegava lá, e eu sou muito entusiasmada, né? Quando eu compro a ideia, como diz o outro. E assim, aproveitar que você interrompeu, como é que é o nome e qual é a área dele, Regiane? Do seu esposo? De quem? Seu esposo, qual é a área dele? Qual é a área que ele trabalha? Meu esposo é da área do direito. Da área do direito. Ele é formado em direito. Mas, assim, eu chego tão entusiasmada em casa, e aí eu começo a discutir, querer alguma coisa. E ele já foi assessor na área parlamentar, há um tempo atrás, e ele tinha-se a forma. Só para você ter uma noção, quando eu entrei, olha como que era. Eu entrei como superintendente em 19 de janeiro de 2011. Acho que 21, sei lá, tinha um evento, e ele falou assim para mim, vamos fazer um cartãozinho para você apresentar. Eu falei, nossa senhora, eu não posso ficar entregando para as pessoas. Ele falou assim, vai. Aí ele foi, mandou fazer o meu cartão como superintendente. Aí eu falei assim, nossa, mas como é que eu vou fazer? Aí ele falou assim, eu vou com você. E Kleber, ele ia comigo nos eventos. Quando dava a agenda, coincidia, ele ia comigo. Chegava lá, ele falava com o mestre cerimonial. Aí é o seguinte, tudo que a polícia científica era convidada, eu ia. Me interessava a hora. Eu organizava com os meus alunos e participava de tudo. Só para você ter uma noção, quando eu ia nas reuniões que o governador estava, quem eu era? Segundo escalão. Ninguém conhecia a polícia científica. Você vê, a polícia científica era mais conhecida fora do estado, dentro do conselho, dentro da Senasp, pela minha atuação, do que dentro do estado. Aí eu comecei a fazer um trabalho aqui junto com meu esposo, me assessorando. Eu só sei que no final não, um ano e pouquinho de trabalho, eu já ia nos eventos, quando eu chegava, o governador me via lá de cima e mandava eu subir. Aí eu olhava assim, será que ele está falando comigo? Ele, Regiane, é para você subir. Olha, em menos de um ano, quando eu chegava nos eventos, já estava a minha cadeira, polícia científica, o meu nome reservado, e aí foi crescimento, reconhecimento, tanto que eu trabalhei com vários secretários. Toda vez que trocava o secretário, assim, bom, eu estou pronta para voltar para a minha área de trabalho, eu amo o DNA também, só que o secretário, não, eu quero que você continue trabalhando. Então, indiferente, sabe o que é isso? É mostrar trabalho. E, assim, não é um trabalho que eu fazia por fazer, é um trabalho feito com amor. Eu acho que o que diferencia o nosso trabalho é o amor à profissão. E, assim... Regiane, eu vou interromper algumas coisinhas, tá? Só para a gente ampliar essa conversa aí. Primeira coisa, tá? O que você tem aí é o invertido do que tem aqui em casa, tá? Porque eu sou perito criminal e a minha esposa é advogada. Então, ela revisa, desde o meu discurso de posse, ela revisou o meu discurso de posse, né? Então, e ela vem, e ela revisa os meus... Agora, até os posts, a gente até precisei do assessoramento aí, porque a gente tem que se dedicar na realmente que eu estou fazendo, que é o Ministério Público, é isso aí. Então, eu, sinceramente, muita coisa, o pessoal vai ver que eu meio que abandonei um pouco das minhas mídias lá e tem uma equipe que me ajuda. Eu não tenho condições, meu negócio realmente, como a gente diz, a nossa cachaça é estudar caso, é resolver caso.
Você falou uma coisa muito interessante, que é sobre que o Eduardo usa, quem não é visto não é lembrado, e eu gosto do que quem é visto é lembrado. Sim. Eu gosto da coisa, desde a frase, eu já gosto da coisa positiva. Que é assim, mas isso é um jargão antigo, né, Eduardo, que se usa muito, quem não é visto não é lembrado é uma coisa da comunicação, da imprensa. Na verdade, até o que eu uso mais é o seguinte, que o competente que não se divulga passa por incompetente. Sim. Então, a competência não basta ser competente, tem que divulgar a competência para que ela seja reconhecida. Eu acho que é um pouco maior, Eduardo, assim, até vou dizer assim, por que eu acho que a coisa é um pouco maior, então, aí eu vou passar para a Regiane, porque é o seguinte, ó, quando a gente está num cargo, e o Eduardo me mandou uma mensagem muito legal sobre o secretário Jacini, e eu vou de novo falar do secretário Jacini, eu já falei no último vídeo, quando nós entrevistamos o perito Luciano Haas, e o doutor Jacini, ele foi um secretário, né, não vou estender, no outro tem, que o doutor Jacini, ele era da Polícia Federal e virou secretário do Rio Grande do Sul. E eu me aproximei muito dele e ele disse assim, olha, eu valorizo muito a investigação científica. No caso, é a perícia criminal. Né? Claro que a polícia também tem muitas coisas da aplicação da ciência. Mas também essas duas coisas de ser alguém do direito e ser alguém das ciências forenses. Então, as bases do assessoramento, e eu vejo isso no Ministério Público, muito claro onde eu estou trabalhando agora. Tu tem um centro de apoio que é o teu apoio jurídico, e tu tem um centro, que no caso a gente tem o gabinete, que são os técnicos. Tá? Então, isso são coisas que se complementam, porque nós temos carências em relação ao direito, por mais que a gente estude, e os operadores do direito, eles têm essa carência em relação à parte técnica. Mas o troço é pior ainda quando tu fala de pessoas que realmente têm o poder do legislativo e do executivo. No legislativo, eu vou te ser bem sincero, eu não vou citar nomes. Eu conheci pessoas que não sabiam falar, as pessoas não sabiam escrever. Deputados, às vezes, podem estar assessorados, mas às vezes, assim, falta muito. Então, não tem a mínima ideia do que faz a perícia criminal. Então, tu deve ter passado muito por isso. Então, o trabalho, ele não é só um trabalho da gente se mostrar. Mas, assim, vocês conhecem a complexidade. Eu levei o secretário para dentro do departamento para ele ver, ele sentir o volume de trabalho. O que é o volume? As pessoas não têm ideia do que a gente faz. A perícia do Rio Grande do Sul faz 200 mil laudos. São Paulo, você lembra que a gente fez uma base, que nós estávamos fazendo uma estatística de número de peritos que a gente criou junto ali, um drive na nuvem. Você lembra que a gente fez em reunião isso? E eu que capitaneei com essas coisas do drive, tá? De ter os arquivos compatíveis para todo mundo, que tem a ver também com isso aí que eu estou fazendo. Que assim, ó, apresentar isso para que as pessoas saibam, que elas tenham ideia do que a gente faz e dos montantes. E você vai lembrar, você lembra uma reunião que teve em Porto Alegre, que tinha trocado o secretário nacional, e que eu era o presidente. Eu acho que foi um dos primeiros atos quando eu era o presidente do conselho. E o secretário, você estava assim no conselho, era um ministro ou secretário nacional. Ele falou assim, eu vou destinar R$1 milhão para cada um dos órgãos periciais. Aí eu estava sentado do lado dele na mesa, eu disse, secretário, o senhor não vai comprar nenhum equipamento para nenhum, porque o senhor não tem ideia de quanta perícia. Os equipamentos da perícia, dependendo do equipamento, e aí eu vou entrar depois, vou deixar um gancho contigo, que eu quero que tu fale não só do DNA, porque tu é muito mais que DNA, muito mais. E vocês têm os bancos de dados balísticos, que vocês fortalecessem muito isso aí em Goiás. Então, claro, tem o DNA, mas só pontuar essas coisas até para que a gente não esqueça. O Eduardo sempre me ajuda, que ele anota, ele lembra tudo. E aí eu deixo contigo. E eu quero aproveitar aí, quando a Regiane retomar, que também ela colocou uma das coisas que ela fez muito intensamente como superintendente, acontecia um caso, acontecia algo de maior repercussão, ela está presente, né? Então, até ela poder recordar essas situações, até porque eu também tive dando uma pesquisada aí. Goiás, por exemplo, tem muitas situações aí de repercussão realmente nacional, de assassinos em série, né, vou comentar. De casos de estuprador em série, né, e que todo esse trabalho da perícia foi fundamental para solucionar.
Mas esse do banco de dados balístico eu quero, porque o Rio Grande do Sul não tem o banco de dados balístico ainda. Nossa, e como eu briguei. Porque tem coisas que são complexas, né? Já depois tu aborda. O banco de dados balístico, existe uma grande dúvida técnica no Brasil de qual empregar, que não existe no DNA. O DNA escolheu, é o seguinte, nós vamos implementar esse. Então, o balístico, a gente vem há tanto tempo já discutindo isso, que acabou não definindo qual que nós vamos usar. Então, que acabou. Até hoje, tem estado que tem os dois. Tem estado que tem os dois. É que no caso do DNA, até a região pode explicar, né? Nós recebemos o software do FBI. Sim, do FBI. É isso, do FBI. Não precisou de investimento. Então, assim, eu acho que tudo a gente tem que investir e gostar. Querer, na realidade, existe a diferença entre querer e gostar, né? Na realidade, para administrar a polícia científica, você tem que amá-la. E amá-la em toda a sua totalidade. Então, quando eu entrei, eu conhecia muito bem a perícia e conhecia muito pouco da medicina legal. E aí eu fui trabalhando, conhecendo. Aqui em Goiás, na época, a gente tinha 14 regionais. Quando eu saí da superintendência, nós fomos para 22 regionais. Então, assim, diminuiu. O estado é muito grande, então a gente diminuiu a área territorial de atendimento para dar um menor tempo de resposta na atuação da perícia no estado. Nós conseguimos fazer um concurso e entraram 460 novos servidores, proporcional para o maior concurso do país. Então, assim, eu entrei, nós tínhamos em torno de 60 peritos, quando eu saí, nós tínhamos 260, fora médicos, fora auxiliar de autópsia. Então, assim, foi muito bom. Só que, com isso, a gente precisava de estrutura e equipamentos, que foi o que o Kleber disse. E aí, o que acontece? Eu também sempre trabalhei, Kleber vai lembrar, não sei se o doutor Eduardo participou de reuniões que eu tenha falado, mas eu sempre disse que nós temos que investir num dos grandes objetivos da polícia científica, que é indicar autoria. Então, quando você fala na indicação de autoria, você tem 3 grandes áreas, não que as outras não tenham, mas você tem um volume de dados muito grande em 3 grandes áreas. A papiloscopia, a balística e o DNA. Então, qual que era o meu objetivo? Responder o Código de Processo Penal, que era o quê? Investir na indicação de autoria. E isso eu fiz. Desde o início eu pus na minha cabeça. Nós temos que investir em autoria. Os meus colegas que eram das outras áreas, eles ficavam meio chateados, porque, gente, não é isso. É porque o nosso reconhecimento vai ser isso. É resolver caso criminal em menor tempo. E com respostas diretas e objetivas. Mas, Rejane, na área da balística... Pois não. Não, o que você fala... Claro, assim, é que você fala, até para o pessoal entender. Quando a gente trabalha, por isso que a gente faz um pouquinho da parte. Uma das coisas que a gente tem que fazer, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Que é materializar. Aqui ocorreu realmente uma morte, realmente isso aqui foi um homicídio, isso aqui foi um suicídio. Agora é o seguinte, quem foi que cometeu isso? É isso que tu está falando da autoria. Isso. Então, muito pela tua raiz do DNA, da importância que o DNA tem nisso aí. Tá? Então, eu até vou esticar um pouco isso aí. Eu diria assim, ó, que nós temos os bancos multibiométricos, que é o que está na lei, é o que está mudando a lei. Por que eu vejo um banco multibiométrico? Que são bio e métricos, as medidas das bios, né? Ou seja, nós temos o nosso padrão de voz, nós temos a íris, nós temos as dimensões do rosto, que é a antropometria, que é o reconhecimento facial por vídeo. Uhum. Então, são várias áreas da perícia que vão crescer muito, né? Que vão crescer muito. Em especial, eu vejo uma que vai crescer muito, é o reconhecimento facial. Porque assim, ó, com o crescimento das câmeras e sistemas de câmera e do próprio áudio, porque os sistemas hoje, eu estava falando aqui, alguns sistemas parecidos com esse aqui, hoje, ele reconhece a tua voz de uma forma perfeita. Tu começa a falar, por exemplo, se falar em inglês, quando a gente testa em inglês, eu estava testando no Google Meet, ele legenda tudo o que tu está falando. Ou seja, os sistemas de inteligência artificial, em termos de autoria, ele vai crescer muito. Só essa parte. Sim, mas assim, você está falando hoje. Eu estou falando na minha gestão. Na época, as 3 grandes áreas. Hoje eu reconheço que tem inúmeras outras áreas.
e bem avançadas. Mas, à época, a gente eu elegi 3 grandes áreas. Documentoscopia é uma área que indica autoria, só que o volume de dados ele é bem menor. E aí, nesse sentido, na balística, e quando eu era gerente do IC, tinha o Michael. O Michael era um alemão que morava aqui em Goiás e dava suporte na Polícia Científica aqui em Goiás. E ele trouxe um scanner de projétil de uma empresa russa e começou a fazer teste lá dentro. E a balística era dando uma salinha pequenininha, a gente funcionava no 2º andar do Instituto de Medicina Legal, sabe, num corredor de lá. E aí um dia eu falei para o Michael assim, Michael, eu vou pegar uma arma, vou atirar, e eu quero que você me fale de que arma que foi. Então eu fui lá, ao acaso, peguei uma arma, fiz um teste e dei para ele. Gente, no outro dia... Isso, ele já estava fazendo, obviamente, ele já estava fazendo um banco de dados, escaneando das armas que estavam lá. No outro dia, ele chegou para mim, a arma é essa. Então, assim, na realidade, saía uma, igual todo o banco de dados, ele saiu uma lista, e ela era a primeira. Hora que eu vi, falei, vou investir nessa balística, vou investir nesse sistema. Aí, o que eu fiz? Convenci alguns delegados, a gente começou a resolver alguns casos criminais, onde tinha projétil, e o delegado gostou demais desse scanner, acabou que a gente conseguiu comprar o primeiro scanner para Goiás. Qual é o equipamento? Qual é o nome do equipamento? Pois EvoFinder? O EvoFinder, exatamente. Aí nós compramos a primeira versão. O que acontece? Isso... Assim, ó, tem uma coisa que acho que é bacana disso aí, até para a gente fazer... Eu gosto muito dessas coisas bem... Até o pessoal que vai estar ouvindo não vai saber. Mas, por exemplo, ó, vamos supor que isso aqui é o cano, tá? O projetil passa. Tá? Quando ele passa, ele deixa uma marca. O que esses scanners fazem... É um papel enrolado, só para quem está ouvindo o podcast, é um papel enrolado, quem está chamando de scanner. Você vai ter uma ideia. Não, o que acontece? O que esses scanners fazem balísticos, eles fazem isso aqui, ó. A imagem é assim, ó. O que ele faz é isso aqui, ó. Ele transforma uma imagem que ela é cilíndrica, né, que eu estou mostrando aqui no caso, quem vai assistir depois no YouTube, que estiver ouvindo o negócio, o que ele faz? Ele escaneia, ele dá toda a volta no scanner. E quando tu olha ele é uma imagem que vai ter os raiamentos assim, ó. É isso aqui, ó, né? Ó. O projetil, ao passar pelo cano raiado, adquire uma série de linhas que a gente chama de raias, né? Que em cada uma é diferente para a gente poder fazer a análise da balística. Quando eu olhei isso aí, eu achei tão genial, por isso que eu fiz a negócio da balística, porque é o seguinte, quando a gente olha, o que a gente vai fazendo? A gente vai girando e vai olhando. Esse scanner, o que ele faz? Como ele escaneia tudo, ele transforma numa imagem como essas imagens que a gente olha na tela. Ele vai se tornar uma coisa completa, e aí tu consegue fazer uma base de imagens, que é esses bancos de dados balísticos que a gente está... Só para a gente fazer uma ilustração, depois quem estiver ouvindo e quiser assistir o vídeo lá no Box CSI, vai ter essa representação. De novo, continua a palavra. E aí, nós conseguimos comprar a primeira versão do EvoFinder. Isso eu era gerente de criminalística. Eu assumi a superintendência. E aí, acabou que esse equipamento, obviamente, tecnologia, ela é muito rápida, ela muda muito rápido. A quantidade de informações, aí o sistema ficou obsoleto. Falei, pronto. Agora é outro. Então, assim, para a gente que tinha um equipamento, um microscópio manual de microcomparação balística, passamos para um sistema informatizado. Continuamos com o manual informatizado. Aí depois foi uma luta para a gente conseguir fazer aquisição de mais um sistema. Então, quando eu saí o ano passado, em 2018, aliás, nós conseguimos comprar a última versão do EvoFinder, com atualização, salvo engano, para 4 anos, ou seja, da época que eu saí, que o sistema chegou mais novo, e o bom da história, que a balística, eu costumo brincar com os meus colegas, quando eu entrei na balística, tínhamos 3 colegas, 3. Eu saí, tinha 18, só em Goiânia. Eu brincava assim, a maior equipe de balística do mundo, porque você não acha uma equipe desse tamanho. Do planeta, eu acho que ia ter 18 caras na balística só em Goiás mesmo, né? Não, você não está entendendo. No DNA, a equipe era 21.
O Kleber, nós recebemos 260 peritos para uma equipe distribuída. E outra coisa, a distribuição dessa equipe foi por currículo. E eu já recebi, para você ver, eu me formei dentro da perícia. Eu já recebi profissionais, inclusive com doutorado, com pós-doc. Hoje, a perícia, que é extremamente rica em conhecimento, extremamente rica de profissionais capacitados. Então, assim, o pessoal que entrou na balística, assim, em 2 tempos, nós conseguimos colocar o serviço em dia, inúmeras respostas. A capacidade dessa nova versão do IvoFinder é assim, ela é imensa. Até para a gente fazer... Kleber, só deixa eu só... Eu tenho que fazer o papel de chato, às vezes, no podcast aqui nosso. Que é assim, nós tentamos trabalhar dentro de um padrão de podcast que é um determinado tempo de duração. Tá? Pois não. Então, nós, no momento aqui, nós já temos 45 minutos no ar. Tá? Então, eu acho meio importante a gente aproveitar assim, a parte final, a gente vai ter mais uns 10 ou 15 minutos, para realmente pudesse contar, conseguisse fazer essa evolução do DNA, da balística, os resultados práticos, né? Os casos onde isso acabou trazendo realmente aquilo que, como tu disse, os delegados se convenceram, a estrutura toda se convenceu em investir nessa tua área. Nessas áreas. E também fortalece a equipe para trabalhar, de buscar informações novas, de estudar. Essa é a coisa mais interessante. Uma coisa vai levando a outra. Mas, assim, em relação ao banco de dados de balística, nós tivemos, não sei se você se lembra, aquele caso do motoqueiro que teve aqui em Goiânia, que ele saía nas ruas, matava as pessoas e mudava a cor da moto, o capacete, tudo. Foi a balística que conseguiu definir assim, essas vítimas estão morrendo com a mesma arma. Na realidade, ele conseguiu usar 2 armas. E foi exatamente o IvoFinder e a expertise dos nossos peritos que a gente conseguiu chegar na Polícia Civil e falar assim, são 2 armas, então, há 2 pessoas, mas no final a gente percebeu que era uma pessoa só e a gente conseguiu fechar com resultado científico em cima desse banco de dados de projéteis. Em relação ao DNA, nós começamos o nosso laboratório... Ele é projéteis e estojos. Isso, cartuchos. Isso. Não, e vou te falar, ele tem... E aí, porque não é só um arranhamento, ele também tem as marcas de percussão na munição também, que também dá uma imagem... Ele faz fragmento. Fragmento ele trabalha muito bem. E ponto .50 também. Então, assim... por isso que eu estou falando, a última versão, ela é um show. Ela dá uma capacidade assim, extraordinária de análise e respostas. Em relação ao DNA, porque eu não posso deixar de terminar essa conversa nossa sem falar do meu querido DNA, nós iniciamos, então, em 2015, os nossos exames em DNA, e eu me refiro em relação ao banco de dados. Né? Então, assim, foi muito trabalho, nós conseguimos ser reconhecidos. Então, essa máfia do DNA em Goiás... O pessoal não está vendo no áudio, vai aparecer aqui a máfia do DNA. O DNA, ele iniciou no banco de dados em 2015, e aí, assim, a gente começou a analisar, colocar os perfis, inclusive perfis de local de crime. O melhor da história, que o primeiro caso de match, de coincidência, entre estados, interestadual, foi Goiás com Pará. Eu achei o máximo aquilo ali, eu fazia assim, porque você tem que ser visto, tem que ser lembrado. Não fica assim, não, Kleber, que você presenciou isso. Dorme com essa música, Eduardo. Dorme com essa música. Você tem que ver no conselho, Eduardo. É só porque Goiás, porque DNA, Goiás, porque DNA. Não, senhor. Na realidade, eu também quero falar... Não, mas assim, a gente, na medicina legal, nós conseguimos o PLET scan, que é um scanner de corpos que também dá muita resposta. Então, assim, a gente conseguiu ampliar muito a parte de equipamentos para dar um suporte bom para a polícia científica.
Só uma partezinha para o pessoal entender o que é o flat scanner. É que nem um scanner de aeroporto. Em vez de tu botar uma mala dentro, tu bota um corpo dentro, ele escaneia o corpo inteiro. Flat, né? De plano, tu bota um cadáver plano. Isso mesmo. Que é fundamental então, em relação nos casos de multibaleados. Isso, exatamente. E agiliza a resposta, né? Dá resposta mais rápida. Então, assim, nós tivemos todo um investimento em equipamento, a gente teve, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu tive numa fase boa da polícia, apesar que hoje o novo superintendente está colhendo esses frutos, concorda? Uma polícia estruturada, ele vai colher os frutos. Mas, assim, os teus recursos vieram federais, o Eduardo quer saber dos casos, mas assim, ó, os teus recursos... Porque, assim, o que acontece no Ministério da Justiça... O que ele pega é pegar os recursos e distribuir dentro de uma política. E o DNA foi uma política, por isso que foi recurso. Isso. Não, vamos mas para os casos aí. Não, o FlatScan foi um investimento do Estado de Goiás. O IvoFinder teve apoio do governo federal e parte do governo estadual. Então, assim, por isso que eu agradeço ao governo federal, mas o governo estadual reconheceu muito a polícia, de fazer o concurso, de apoiar as contrapartidas, porque nos projetos tinha as contrapartidas, e a gente conseguia efetivar essas ações de compra. Mas em relação ao DNA, que o doutor Eduardo está pedindo para que eu comente, nós temos o último caso, o último relatório da Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos, nós tivemos um caso, na realidade eu estava na gestão, a nossa equipe chegou e falou assim, olha, porque o banco de dados, ele compara perfis dentro do Estado. Isso, a máfia da RBPG, Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos. Então, o que acontece? Ele compara perfis dentro do Estado. Então, a gente começou a analisar e viu que 9 vítimas, na época eu ainda estava na superintendência, essas vítimas eram de uma mesma cidade, porém de setores diferentes da cidade. Então, eu entrei em contato com o delegado à época e falei, olha, peguem os inquéritos, vamos analisar o modus operandi, tudo que aconteceu, para que a gente consiga chegar, porque o banco falava assim, é o mesmo autor, mas o autor ainda não estava dentro do banco de dados. Aí, o que acontece? Logo, isso foi em final de 2018, então, em 2019 eu saí, entrou o novo superintendente, a equipe continuou, a gente já sabia que 9 tinham sido estupradas pelo mesmo suspeito, né? O perfil genético mostrava que ele era idêntico. E aí eles continuaram a investigação em setembro do ano passado. Aí eles levaram, obviamente, a polícia investiga, foi feita a Operação Ímpios, onde a Polícia Civil montou uma força... Qual é o nome da operação? Operação Ímpios. Ímpios. Polícia Civil com a Polícia Técnico-Científica, ou a Polícia Científica, né? Vamos começar a trabalhar esse nome do Conselho. Eles começaram a investigaram vários suspeitos que foram excluídos. Eu só sei que em setembro do ano passado acabou que coincidiu o perfil. Só para você ter uma noção, hoje, esse perfil já foi identificado em 24 vítimas. De 2011 a 2014, a gente ainda não conseguiu vítima desse estuprador. Por quê? Porque ele estava cumprindo prisão no Mato Grosso. Fora desse... Isso aí também, né, Rejane? Isso é um conceito que normalmente o estuprador ele não estupra uma pessoa só, né? Porque ele é diferente do serial killer, é um troço mais raro. Mas a tendência do estuprador é ele estuprar várias pessoas. Até por isso que interferiu naquele negócio de coleta, de autorizar a coleta em detento. Eu acho que é legal tu falar sobre isso. Então, aí houve um projeto... não. Desculpa, desculpa, deixa eu só te interromper, só para falar. Operação Ímpios, inclusive, a SPTC lá, a Polícia Científica de Goiás fez um vídeo bem interessante, né? Eu compartilhei ele o ano passado no Facebook e coloquei, inclusive, no meu Instagram, no IGTV, que é um vídeo que conta toda a operação, que é bem interessante, essa questão da Operação Ímpios. E eu acho fundamental um detalhe que a Regiane falou a respeito do estupro em série também. Analisar o modus operandi para chegar ao indivíduo. Então, olhem só, os inquéritos estavam em delegacias isoladas. Então, o que a Polícia Científica fez? De forma que os profissionais
da investigação de ponta, que são os delegados e os agentes, são extremamente inteligentes, mas eles precisam de uma metodologia. Eles fizeram trabalho com data, local, modus operandi, começaram a conversar com as vítimas e pegar fazer um retrato falado, né? Então, todas essas informações juntas, mais a informação do DNA, nós chegamos no suspeito e conseguimos identificar. Então, um estupro em série, que essa investigação, gente, começou em 2018, nós estamos em 2020. Então, assim, mais de ano. E assim, aquela angústia, as vítimas chegando, você fazia o mesmo perfil. Então, você sabia quem era, sabia que era um só, mas você não tinha acesso a essa informação. Então, o que acontece? A capacidade de resposta. Por isso que tem que se investir nas grandes metodologias e investir no ser humano, porque o ser humano é que faz a diferença. Investir na perspicácia do profissional, de todas as áreas. Eu queria colocar aqui também que na Polícia Científica, dentro da minha gestão, com a chegada dos novos colegas, nós investimos em outras áreas. Então, a gente investiu na medicina legal, abrimos uma equipe de engenharia forense. Então, engenheiros de várias áreas, inclusive agora na pandemia, não sei se vocês chegaram a ver a divulgação, eles estão fazendo um trabalho junto com a Universidade Federal, dando apoio nos respiradores. Eu fiquei tão feliz de saber, assim, profissionais capacitados, eles estão apoiando até na área da saúde. Isso é muito importante para a polícia, né? Então, assim, a Polícia Científica em Goiás deu um salto de qualidade, obviamente, por toda a equipe que está lá. Toda a equipe de gestão, toda a equipe administrativa, né? Porque sem uma equipe completa, você não faz as coisas. Então, hoje, o que o superintendente e a Polícia Científica estão colhendo é exatamente fruto do trabalho árduo de todos os profissionais que estão lá. Igual você escolhe e o Goiás, no Rio Grande do Sul. E o Goiás, o nosso querido Goiás, ele tem assim, ó, ele não é forte só nessa parte técnica científica. Porque lá nós temos que foram presidentes Pedrosa. Aqui eu vou citar o nosso presidente Lúcio, presidente Pedrosa. Exatamente. E ele tem um nome, Roberto Pedrosa, meu amigo, Roberto nosso Pedrosa, amigo, ele faz um trabalho fantástico, classista. E eu aprendi muito com eles. Teve um Antenor também. Na realidade, gente... Antenor Pinheiro. Isso. Eu, como profissional, se eu estou aqui hoje, é porque eles me antecederam. Eu aprendi muito com os meus colegas. Muito. Tem que agradecer a todos. Por isso que eu digo, a formação do ser humano é isso. E a gente tem que ser humilde. Se você não Você sabe... falou em Antenor Pinheiro, eu vou fazer uma parte de novo. O Antenor Pinheiro... Kleber, a história do Antenor Pinheiro a gente vai contar entrevistando... Não, só rápido, mas é curtinho. O Antenor Pinheiro foi secretário, foi um dos melhores congressos que eu fui, seminários de trânsito, que é um dos maiores especialistas de trânsito. Ele é especialista em trânsito. É só uma parte. Um dos melhores seminários que eu fui de dedicação de veículos de trânsito foi em Goiás, e o Antenor, ele era secretário, se não me engano, aí em Goiás. E jornalista, né? Ele também jornalista. Minha amiga Rejane, meu amigo perito Kleber Miller, infelizmente a nossa conversa precisa terminar por uma questão do nosso parâmetro aqui de tempo, né? Porque as pessoas que costumam acompanhar podcasts, elas têm um determinado faixa de disponibilidade para nos ouvir, né? Com certeza a gente poderia ficar aqui o resto da noite conversando sem nenhum problema. Então, eu só quero te dar a palavra, né, Regiane, para que tu dê tua mensagem final aí de amor ao Goiás, à perícia. Bom, então, gente, assim, eu estou muito feliz de estar com vocês, de poder passar um pouquinho da minha experiência. E eu queria exatamente isso, estimular novos colegas na área da perícia, na área da medicina, que vocês estudem, que vocês amem a nossa profissão. Porque o melhor da história, gente, é a gente fazer um bom resultado. Eu costumo dizer isso, a nossa resposta tem que ser para a população. No caso, eu falo assim, gente, a população do estado de Goiás que tem que ser alcançada. É lá na ponta, com respostas satisfatórias, respostas honestas e céleres. Então, assim, vamos investir no nosso trabalho, vamos fazer nossos laudos com a maior brevidade possível, com o maior primor,
para a gente chegar e dar resposta a quem realmente merece, que é a população. Eu costumo dizer, é aquele que paga o nosso salário. Nós somos servidores do público. E o servir ao público é isso, tentar fazer o melhor, da melhor forma que você consegue. E buscar resposta para todos esses crimes que acontecem no nosso país. Então, assim, muito obrigada a vocês. Estou muito feliz de estar com vocês, de poder conversar um pouquinho e dizer isso. Estou aqui sempre atuante, nós estamos lá no Conselho Consultivo, né? Eu estou doidinha para dar opinião, para tentar melhorar, para a gente, com isso, conseguir alavancar a perícia e colocar a gente no 144. O nosso reconhecimento verdadeiro é quando a gente for inserido no 144. Gostaria também de agradecer a ABC. Sempre tive apoio dos meus colegas, das nossas entidades de classe, então agradecê-los que eles também nos engrandeceram. Amanhã... E agradecer também as equipes administrativas da Senasp, enquanto eu estive na gestão de Goiás, foram 2 anos de presidência do Conselho, né? Eu estive por 2 mandatos, e assim, tudo foi perfeito. A gente cobrava e as respostas vinham. Então, assim, eu agradeço a todos e espero que quem esteja na gestão faça por muito amor para a gente ser reconhecido e crescer a perícia no Brasil. Muito obrigada a vocês dois, ao Eduardo e ao Kleber. Te agradeço bastante, Rejane. Então, essa foi a doutora Rejane. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Miller, direto do Rio Grande do Sul. Você acompanha o podcast Forenscast pelas plataformas de áudio, mas também pode encontrar na página do Facebook do Forenscast e no canal do YouTube Unbox CSI, onde você vai encontrar na íntegra a gravação para ter uma sensação de como nós fizemos esse trabalho. Este foi o Forenscast. Até a próxima. Muito obrigado. Mas vou deixar. Agora a gente já tem a gravação do Forenscast. Assim, ó, Eduardo, qual é o teu perfil do Instagram, Eduardo? Meu perfil do Instagram, @perito.eduardo. O meu é perito_Kleber Müller. A Rejane acho que é Rejane... Sena Barcelos. Acho que é Sena Silva, não é? Não, Sena Barcelos. Seu Instagram, seu endereço lá do Instagram, não é? É, Rejane Sena Barcelos. Sena Barcelos. Então, até para o pessoal seguir, a gente pode continuar um pouquinho mais aqui. A gente pode continuar mais um pouquinho aqui com a Rejane. É porque tem muita coisa legal que a gente não vai caber no podcast e que eu acho interessante. Por exemplo, amanhã comigo, ao vivo no Instagram, vai estar o presidente da Associação Brasileira de Criminalística, que é o Leandro. E na outra semana, a gente fez um programa em que estava o Eduardo, que era que foi diretor e presidente do conselho, né? Que eu tenho agora sim praticamente. Forensic Cast by Unboxing CSI.